Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Os novos inscritos estão chegando aqui no canal com aquela visão bem cristã a respeito da igreja. Então, assim, teve uma live que alguém pediu para a gente orar pela igreja do Senhor. Ok. Outras lives, o pessoal fica perguntando o que vai acontecer com os judeus na grande tribulação. Bom, gente, isso de fato, como eu acabei de falar, isso é uma visão mais cristã. Mas espera aí, Marcos, você não é cristão? Sim, com toda certeza. Inclusive, eu pastoreio numa denominação evangélica. Então, você está falando contra o cristianismo? Não estou falando absolutamente nada contra. Eu estou dizendo que a posição bíblica é diferente. Então vamos lá. Bom, antes de mais nada, gente, estou gravando aqui da minha casa à noite, é uma barulheira, então vocês perdoem aí, moto passando, caminhão, gritaria da turma, eu vou evitar de ficar cortando aqui o vídeo. Vamos lá, então, definição da igreja, como que é, né? As pessoas têm essa ideia. Olha, quando Jesus voltar, nós vamos ser arrebatados, nós vamos morar no céu 7 anos e os judeus vão ficar aqui na terra porque Deus vai dar uma segunda chance para eles. E aí vai ter a grande tribulação, e aí vai vir o anticristo, e eles vão ter que negar a marca da besta, negar o anticristo e pagar com a sua vida, derramando o seu sangue. Essa é uma visão muito comum e aí ela é um pouco dividida nesse aspecto. Essa segunda chance será só para os judeus ou será também para aqueles que ficarem? Bom, gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Nós respeitamos quem tem essa visão. Eu já pensei assim, já fui ensinado desta forma. E por que eu mudei de ideia? É muito simples. Conforme você vai meditando na Bíblia, entendendo cada detalhe, você vai perceber que não tem nada a ver isso aí. Vamos falar a real aqui, na boa, só para trazer edificação. Eu não vim aqui para ter outra coisa senão fazer com que você seja edificado na palavra de Deus. O que é a igreja em primeiro lugar? A igreja foi quando Jesus veio e aí ele criou o cristianismo, a religião certa agora. No passado tinha o povo de Israel, mas agora com a igreja nós somos o Israel de Deus. Não é assim. As coisas que eu vou falar aqui estão nos evangelhos, está também no livro de Atos, está no Apocalipse. Eu posso falar assim, Novo Testamento inteiro. Então vamos lá. De fato, em Atos diz um texto que os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Ok, essa palavra é grega. É verdade que naquele tempo o idioma grego é como se fosse nos tempos de hoje, assim, o inglês, que é o mais importante. Ok. Mas a Bíblia, ela chega para nós traduzida do grego, lembrando que é do 4º século, cópia de cópia de cópia de cópia, ok? Mas há traduções desde o 1º século em hebraico e também em aramaico. Bom, tanto uma quanto a outra não muda quase nada. A palavra de Deus é a mesma. Então, os judeus foram chamados, os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez cristãos. Na outra, messiânicos. Qual que é a diferença, né? É muito simples. Esqueceram de colocar que esses primeiros que foram chamados de cristãos ou de messiânicos eram judeus. E eles não deixaram de ser judeus. Você já leu Atos dos Apóstolos? O que Paulo, que é chamado de o pregador dos gentios, e de fato ele pregou o evangelho aos gentios, mas aonde que ele ia pregar primeiro? Em cada cidade que ele chegava. Sempre em uma sinagoga judaica.
E muitas vezes ele declarou que ele era judeu, que ele continuava sendo. Ah, porque ele se fez de tolo para com os tolos. Ele fez... bom, as justificativas são muitas, mas eu posso pegar vários textos que comprovam que o Paulo se declarava judeu e ele dizia, inclusive nas suas defesas. Aliás, nós temos lives, tem uma playlist aqui no canal, Atos dos Apóstolos. Ali tem boas lives a respeito dessas defesas de Paulo dizendo: eu sou judeu. Então assim, o que é a igreja? Vamos pegar Apocalipse, tem 7 igrejas lá, né? Inclusive nos títulos a gente tem Carta à Igreja de Esmirna, a Igreja de Filadélfia, de Laodiceia, de Sardes. Por fim, você começa a ler e você percebe que eles usam a palavra sinagoga ao invés de igreja. O título é igreja, mas você começa a ler sinagoga. Vale lembrar, né, gente, que a igreja, a tradução hebraica, Kehilá, congregação. Até mesmo no grego tem esse sentido, né, o pessoal que se congregava a Deus. Ok, então a gente vê sinagoga, sempre sinagoga. Tem uma até que Deus falou assim, ó, eu estou pesando a mão porque tem muitos aí que se dizem judeus e não são. Então vamos entender? Novo Testamento. Os judeus que se convertiam a Jesus. O que eles se tornavam? Cristãos, messiânicos, tá certo. Mas continuavam sendo judeus. Então eles eram judeus messiânicos ou judeus cristãos por serem discípulos de Cristo, do Messias, né, do Mashiach. É isso. Agora, esse título é rejeitado pelos evangélicos. E os judeus que não são de Jesus rejeitam também esses messiânicos. Isso também não é à toa. Aqueles que servem ao Senhor, eles muitas vezes são rejeitados. Você conhece disso, você sabe muito bem o que eu estou falando. Então, ponto. Igreja. A primeira igreja do Novo Testamento era formada pela sua maioria de judeus. Os não-judeus foram chegando, foram aprendendo. Aprendendo o quê? A palavra, a Bíblia, porque a maioria não sabia nada do Antigo Testamento. Aprenderam costumes e tradições judaicas, as que eram boas. As que não eram boas e os judeus queriam impor, teve briga, teve desentendimento até eles se entenderem. Está lá no livro de Atos também. Está nas cartas do apóstolo Paulo, a gente vê algumas dessas coisas. Alguns desentendimentos misturando tradições com a vontade de Deus, a palavra. Mas vamos lá, então o que é a igreja? A igreja não é assim, nós somos a igreja, nós somos o Israel de Deus. A igreja é muito simples, é o povo de Israel, que é o povo de Deus, o povo da aliança, que é a aliança mesmo, Abraão, Isaque e Jacó. É esse povo, essa é a igreja. E aí vem os não-judeus que se converteram. Interessante que Paulo, numa das cartas, que ele fala para o povo o seguinte, aquele povo não era judeu, né? Ele disse assim, quando vocês eram gentios, era tal... Peraí, quando vocês eram gentios, quer dizer que eles não eram mais gentios. Se não era mais gentio, era o quê? Judeu? Bingo, se você entendeu. Se não entendeu, leia bastante o Novo Testamento. Então assim, a igreja é dos judeus. Agora, judeus quem? Discípulos de Jesus. E os não-judeus? Podem participar, podem se converter, têm os mesmos direitos. O que aconteceu no livro de Atos? O Pedro, quando ele foi visitar o Cornélio e a sua família, ele ficou admirado que aqueles homens
receberam o Espírito Santo. E não eram judeus, mas receberam a promessa. Aí ele lembrou da visão que ele teve do lençol, tinha aqueles animais impuros. Ele falou: ah, então o Evangelho, o Espírito Santo também é para os não-judeus. Claro, esta é a missão que o Senhor, a aliança que ele fez com Israel, para que Israel abençoasse a todas as nações. O que ele disse para o Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É a missão do judeu ensinar a palavra, ensinar o evangelho, mas a maioria não se converteu. A maioria não acredita ainda hoje, mas nós temos um bom número de servos, discípulos de Jesus, que continuam sendo judeus. Então, quando alguém fala para mim, a igreja, vamos orar pela igreja, ou então a igreja vai subir, aí os judeus vão ter uma segunda chance, não é nada disso. A verdade é o seguinte: a igreja são os judeus e os não-judeus que se chegam para receber a palavra. Mas como que fica? Olha, uma outra coisa, né? Eu já tenho alguns anos que eu tenho pregado sobre as festas bíblicas, as festas de Deus, que eram comemoradas no Novo Testamento. Paulo, ele inclusive no capítulo 5 de 1 Coríntios, falando com um povo que a maioria era de não-judeus, ele estava ensinando a ceia da Páscoa. Ele diz, se não me engano, no versículo 8, 7 ou 8, um dos dois, ele diz assim: celebremos a festa ou façamos a festa. Que interessante. E aí eu explicando, ensinando isso, falando para vários ministros do Senhor, pastores inclusive, eu ouço direto alguns declararem assim: isto não foi pedido para a igreja. Alguns até me dizem, a gente pode fazer de forma didática, para aprender, para saber como é que é, nós não somos proibidos, mas não é obrigatório a gente fazer. Interessante que as festas bíblicas está escrito que é para sempre. A aliança com Abraão é para sempre. Então, como que no Novo Testamento, Paulo ensinando uma igreja de não-judeus a praticarem, como que agora isso é proibido? Sabe por quê? Eu vou explicar. É muito simples. O cristianismo que nós vivemos, ele vem dos heróis da fé, dos pais da fé. Eles eram não-judeus do Império Romano. Muitos se converteram naquela época. Você ouviu falar da Reforma? Tá, mas existem os pais da igreja que vieram antes de tudo, antes de Constantino. Sim, é verdade. Mas veja só, eles pertenceram a um grupo que não fez parte de nenhum dos discípulos da época de Jesus, dos judeus. Então eles iriam pensar em ensinar o evangelho bíblico conforme a lei, as tradições deles. E o que a igreja evangélica, o que a igreja cristã faz em geral? Da mesma forma. A gente lê a Bíblia, determinados versículos, e nós pensamos conforme o nosso idioma, conforme o nosso costume ocidental, brasileiro, e está cada vez mudando isso. Você sabe, você que é crente de muito tempo, dos anos 70, dos anos 80, fala para mim, você já participou do grupo de jovens? Os cultos, as pregações, as canções, os costumes daquele tempo lá, anos 70, 80, são iguais aos de hoje? Não, né? A forma de falar, de pregar, mudou bastante. Então, gente, assim, o que nós temos que fazer é pensar como era o pensamento bíblico, como que eles pensavam naquele tempo. Então não existia a igreja, os não-judeus. A igreja que existia, a congregação aquele lá, era dos judeus que se convertiam a Jesus, a Yeshua, aceitavam o seu testemunho. Eles não deixavam as tradições, eles não deixavam de ser
de se considerar judeus, porém eles tinham o evangelho completo, o Espírito Santo. E o que eles estavam fazendo? Pregando para os demais judeus. E o Paulo teve tanto sucesso que ele ia nas cidades, ele pregava nas sinagogas, e muitos gregos e muitos de outras nações acabavam ouvindo e recebendo mais. É bíblico que as nações será um número muito maior do que Israel. Bom, eu quero deixar um texto bíblico, eu quero ler aqui um texto para vocês, Apocalipse capítulo 7. Você já ouviu falar dos 144 mil, mas eu quero ler depois disso. 144 mil é 12 mil de cada uma das tribos de Israel. Isso significa que as 12 tribos voltarão, serão reconhecidas novamente. Ok, não quero falar sobre eles. Eles são judeus. Não tem nada a ver com quem não é judeu, ok? Agora eu quero falar das nações, dos povos, que muita gente hoje chama de igreja. Vamos ver o que diz o texto. Depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Aí eles adoram ao Senhor, eles cantam um cântico. Versículo 14, respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavam as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Agora esses dois versículos também estão em Isaías 49, 10. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Que lindo, gente! Isso aqui é maravilhoso demais, é a bênção de Deus. Tá aí, as nações, um número que não se podia contar, estavam com o Cordeiro. Mas veio uma resposta. Quem é esse povo de vestiduras brancas? É os que passaram pela grande tribulação. Então essa visão mais essa visão cristã, o pessoal acha o seguinte, que esse povo são aqueles que resistiram ao anticristo, negaram a marca da besta, mas depois do arrebatamento. Então eles tiveram a consciência, né? O arrebatamento veio, nós ficamos, então agora nós vamos ter que resistir tudo. Eu pergunto para vocês, gente, tem um negócio aí que estão querendo obrigar no mundo e a maioria não está aguentando resistir, a maioria já aceitou essa imposição, essa obrigação aí, e vocês vão me dizer que quando chegar a hora mesmo da marca, que se negar, né, vai ser, terrível isso. Você quer dizer que nessa hora, essa grande multidão vai resistir? O povo não está aguentando nada, gente, nada. Muitos de vocês que estão assistindo também falaram para mim, eu não vou, e foi. Né? Aceitou essa imposição que está aí. Que não é a marca da besta, mas que tá levando, né? Tá ali. A grande tribulação, o difícil é o seguinte, né? Diz que nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Quer dizer que muitos vão passar fome e sede. É aquele povo que, quando chegar a grande tribulação, servos de Deus, eles vão resistir, mas eles estarão despreparados. E por isso vai ter fome, por isso vai ter sede. Só que é muito sério, tá, gente? Então, assim, vamos tirar esse pensamento
cristão tradicional, pré-tribulacionista, de que nós somos a cereja do bolo, que nós somos a noiva e que nós não vamos ver, que nós não vamos passar por nada, porque o Senhor nos ama. Qual que é a diferença do amor que o Senhor tem por mim, por você, e que Ele teve pelos discípulos que tiveram que pagar com a vida? Aqueles cristãos lá no Egito e em outros países, quando o Estado, né, o EI, ele fez todas aquelas barbaridades, qual que é a diferença? Nenhuma. Mas sim, eu sempre falo aqui no canal para a gente não ter medo. Se você tiver um chamado para dar a sua vida pelo nome de Jesus, dar, que eu digo, derramar o seu sangue realmente. Você já vai saber no teu coração. E você não vai ter medo, você estará preparado para isso. Se você tem medo, se você tem receio, você não tem esse chamado. O Senhor vai te proteger. Só que se você estiver preparado, talvez você não passe fome, não passe sede. E a Bíblia manda a gente se preparar, vigiar. O tempo está curto, o tempo está chegando. Independente de qualquer coisa, as nações vai ter essa bênção, estarão para sempre com o Cordeiro. E nós estamos esperando esse dia. Mas enquanto ele não vem, vamos estar atentos aos sinais e nos prepararmos de forma correta. Bom, é isso. Quem está chegando no canal agora, eu peço, se você gosta desses assuntos, escatologia, fim do mundo, fim dos tempos, anticristo, duas testemunhas, o arrebatamento, anjos, mistérios bíblicos e muito mais, se inscreva aqui no canal. E você já percebeu, aqui não é para você ficar com medo, é para você estar fortalecido na palavra do Senhor, sabendo que Ele vai te proteger, que Ele vai te abençoar. Então é isso, se inscreva no canal, deixa o seu like, Deus abençoe, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.